Eu aqui falando de emoção desafiadora, sentindo emoção desafiadora na raça. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Falatório Mental. Eu sou Ana Paula, psicóloga comportamental, e aqui eu trago reflexões sobre o comportamento humano, as dores e as delícias da vida em vídeos de mais de 1 minuto e meio. E no vídeo de hoje nós vamos fazer um experimento juntos. Hoje eu quis trazer uma metáfora visual sobre a diluição das nossas emoções. E por que eu trouxe essa metáfora? Na terapia de aceitação e compromissos, esse é um recurso linguístico muito usado para poder promover flexibilidade psicológica. E o que é essa flexibilidade psicológica? Grosso modo, bem rapidinho para a gente entender, é uma forma de enxergar a vida mais flexível, uma forma de se relacionar com o que a gente pensa, com o que a gente sente e com as situações da vida de um jeito presente e guiado pelos nossos valores, que foi inclusive assunto do primeiro vídeo aqui do canal. Então, se você ainda não assistiu, corre lá e assiste. Então, bora lá, sem mais delongas, vamos começar esse experimento. Eu quero que você entenda que esse copinho aqui nos representa. Te representa aí em casa e me representa também, porque nós temos aqui uma humanidade compartilhada. Porque não é porque eu sou psicóloga que eu não experimento emoções difíceis. Inclusive, eu tô experimentando aqui agora gravando esse vídeo. Beleza. Esse copo nos representa, entendido? E agora eu quero que você imagine que você tá vivendo uma situação desafiadora e que essa situação te desperta emoções intensas. Pode ser aí uma ansiedade antes de ter uma conversa difícil, ou a vergonha antes de gravar um vídeo para o YouTube, ou até mesmo uma insegurança antes daquele primeiro encontro, né? E eu tô dizendo emoções que vêm antes dessas situações, gente, mas é para deixar um pouco mais didático, porque na verdade, na presença, no momento em que essas coisas vão acontecendo, no momento em que a gente está inserido no contexto, a emoção tende a ficar ainda mais aguda, ainda mais presente no nosso corpo. E dentre os materiais que a gente vai usar no nosso experimento, além desses copos e jarras de tamanhos diferentes, a gente tem também o corante. E ele vai representar justamente essas emoções que a gente sente nessas situações desafiadoras. A questão é que as situações são as mais diversas. Podem ser como os exemplos que eu trouxe aqui ou outras que você está imaginando aí na sua cabeça. Mas algo existe em comum entre todas elas. A gente se sente ameaçado e busca se proteger. E o que acontece é o seguinte: diante da ameaça, da situação ameaçadora, a gente sente essas emoções mais presentes. Agora, quando a gente se afasta dessas situações de ameaça, a emoção vai embora. Vai embora a emoção. Acontece que essa é a estratégia que a gente geralmente usa. Consegue identificar aí? Quando a emoção aparece, a gente tenta fugir dela, a gente tenta se esquivar dela. E essa fuga é da situação que essa emoção desperta. Então, se eu tô me sentindo super insegura antes de ir para um primeiro encontro, a chance dessa insegurança me fazer desmarcar esse compromisso é muito grande, porque eu me sinto ameaçada e quero me sentir segura, protegida. Mas sabe o que acontece quando a gente decide agir mesmo diante dessa emoção? Ela aparece, ela retorna, mas a gente se preenche de outra coisa também. A gente se preenche de outras coisas, a gente se preenche de vida. E esse movimento de agir diante dessa emoção, sem esperar que ela cesse para a gente dar o primeiro passo, faz com que a gente se expanda. E nesse movimento de se expandir, a gente aprende algo muito importante. A gente aprende que somos capazes de dar esse passo mesmo diante dessa emoção. E aqui a gente pensa, ok, o mundo não acabou. Eu me senti insegura, eu me senti ansiosa, eu me senti envergonhada, mas eu fui lá e fiz e eu tô inteira.
E a cada novo passo que a gente decide dar, mais vida é adicionada. E nesse movimento a gente segue se expandindo. E por que eu estou dizendo que a gente vai se expandindo? É porque agora não existe somente a emoção, não existe somente ansiedade, vergonha, insegurança. Essa emoção ainda existe, mas junto dela temos mais vida, temos mais experiências, temos aprendizados, temos memórias sendo criadas. Percebe que a emoção que está aqui é a mesma do início? Ela não foi embora. E é justamente isso que eu quero falar para você. Talvez a ansiedade, a vergonha ou qualquer outra emoção desafiadora que você esteja experimentando agora não vai embora. É bem provável que ela não vá embora antes de você dar o passo que você precisa dar. O que na verdade muda é a nossa atitude diante dessa emoção. Quando a gente escolhe se esquivar, fugir das situações para se proteger, essa emoção permanece e só. É só essa emoção, mais nada. Mas quando a gente escolhe estar aberto para essa experiência emocional e entender que, beleza, eu vou ficar ansiosa, talvez eu fique vermelha, comece a suar, as mãos comecem a tremer, mas mesmo assim eu tô indo diante do que eu acredito, eu tô indo fazer o que é importante para mim, é isso que muda, é isso que deixa a experiência diferente. É justamente esse passo que aumenta a vida. É isso que faz com que a gente se expanda. Então a emoção que tá aqui é a mesma daqui, só que diluída em mais vida. E aí, o que é que você achou desse nosso experimento? Eu espero que você tenha entendido que nos relacionar com as nossas emoções exige flexibilidade. Exige a gente entender que não é sobre evitar essa emoção a qualquer custo e nem sobre ser dominado por ela. E essa é uma habilidade que pode ser desenvolvida. Entre uma mudança de copinho e outro, de versões a outras, existem micropassos que são muito importantes. Mas o que eu quero te dizer é que existe vida para além do que você sente. E existem outras experiências que você também pode experimentar. Me conta aqui nos comentários o que você achou e não esquece de deixar o seu like, é muito importante para mim. E se inscreve para receber outros vídeos também. Até lá!